Agora sim você vai se tornar um especialista em pullback. Vou te mostrar aqui um dos melhores pullbacks para quem opera opções binárias. Tudo passo a passo, critério, detalhes. Eu quero que você se torne um profissional dentro do mercado. E é esse o meu objetivo. Porque pullback acontece muito no mercado. Vou te mostrar uma entrada acontecendo. Então vou te mostrar tudo que você precisa saber. Detalhes estratégicos e mostrando na prática também para você aprender e sair desse vídeo aqui, dessa aula, com um conteúdo bem legal para você melhorar no seu operacional de pullback. Várias dicas aqui que provavelmente você nunca escutou. Então, se você não me conhece, meu nome é Edson, sou trader de opções de Forex, mercado americano. Então, estou dentro desse mercado aqui há mais de 5 anos. Meu objetivo aqui é facilitar o seu conhecimento, o seu aprendizado dentro desse mercado. É maravilhoso e eu quero te mostrar isso aqui passo a passo. Melhor pullback de todos os tempos. Primeiro passo, o que é um pullback? Pullback, de forma bem simplória, é basicamente o seguinte, é uma retração, ou uma retração é quando o preço faz uma correção temporária contra a tendência principal antes de continuar o movimento. Ou seja, o mercado trabalha dessa seguinte forma, né? Fazendo movimentos em ondas, ou seja, estruturais. Isso vai acontecer. O mercado não vai subir numa linha reta. E esses movimentos aqui, ó, de correção, que também pode ser conhecido como retrações, depende muito do tempo gráfico que você está analisando, mas isso aqui são retrações do preço. Ou seja, o preço subiu, precisa retrair. Subiu, precisa retrair. É assim que ele vai funcionar sempre. Então, essas retrações são os pullbacks. Isso acontece em nível macro, que esse aqui é o nível macro do mercado, basicamente uma estruturação de mercado assim, quando a gente observa, ou seja, aqui assim, ó, isso aqui, ó, em nível macro, o mercado está descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Esse tipo de movimento é um movimento de estrutura. Isso é um pullback em si. Mas isso também acontece em micro-regiões. Exemplo, isso aqui. Isso aqui é um tipo de pullback. Quando virou o candle, ou seja, entenda o seguinte fato, uma coisa que eu aprendi lá no começo da minha trajetória. Se tem um candle de outra cor, ali já é um suporte e uma resistência. Se temos uma sequência de candles verdes e vem um candle vermelho, isso daí, querendo ou não, é um suporte ou uma resistência. Porque o candle não vai trocar de cor por nada. Só que, obviamente, tem zonas que são boas zonas de suporte e resistência, outras zonas que não. E é isso que você tem que saber. Porém, aqui, quando forma alguns tipos de padrões, isso daqui também funciona como você pegar um fluxo de movimento. Ou seja, pegar pullbacks em regiões curtas. Porque se você analisar isso aqui, você não sabe qual o tempo gráfico que está aqui. Qual o tempo gráfico que está aqui? Você não sabe. Como você não sabe, isso aqui poderia ser de 1 hora. E aqui dentro dessa correçãozinha aqui, é basicamente esse movimento aqui de baixa, ó. Esse movimento de baixa e esse candle verde pode ser esse movimento de alta num tempo menor. Então, isso aqui funciona tanto para M5, M1, M15, M o que você quiser. Hoje, eu vou te dar critérios e passo a passo da estratégia para M5. Vai ter um vídeo aqui específico sobre M1, pullback para M1, porque, claro, tem algumas diferenças. E essas diferenças fazem toda a diferença na prática. Porque tem, tipo, a nuances, detalhezinhos que você precisa saber para quem opera M1 e precisa também saber para quem opera M5. Esse vídeo aqui é especificamente para M5, mas faz parte de todo o conhecimento que você vai precisar saber para operar M1, M5, M15 e aí funciona para tudo. Vamos lá, para o passo a passo para você operar pullback da melhor maneira, o melhor pullback de todos. Além disso, eu vou te mostrar esse exemplo aqui na prática, uma operação que eu fiz para te mostrar exatamente isso aqui acontecendo com vários exemplos. Passo a passo para operar pullback. O primeiro passo que você tem que saber é identificar um rompimento válido. Ou seja, deixa eu tirar aqui esses pontos para você exatamente saber. Primeiro critério, vela de rompimento, vela de rompimento deve ter um corpo maior que 50%, ideal 50 a 60. O que isso significa, Edson? Significa basicamente o seguinte, ou seja, tem uma zona lá, você tem uma zoninha, deixa eu mudar até a corzinha aqui, pá. Você tem uma zoninha aqui, e aqui você tem uma zona de pullback, uma zoninha de pullback, pá. Vamos supor que aqui tem uma resistência, beleza? O mercado foi lá, fez o rompimento. Foi lá, fez esse rompimento aqui, ó. Rompeu. Você tem que saber que esse rompimento, essa parte que passou aqui, tem que passar pelo menos 50 a 70% do tamanho do candle. Não pode ser um candle gigante. Não invente de pegar pullback depois de um candle gigante desse, que a probabilidade de você levar loss é alta, ou seja, o próximo candle que vir aqui buscar vai reverter e você vai levar loss. Você tem que ser um candle do tamanho médio dos outros candles e que ele
ultrapasse 50% a 70%. Ou seja, esse rompimento aqui, se você vai ter uma zona aqui de resistência, esse rompimento aqui não pode ser assim, não pode ser assim, tem que ser um rompimento assim, basicamente assim, ó. Aqui, ó. Bem interessante. Tá 50%, vamos supor aqui, vou até diminuir só um pouquinho aqui esse candle aqui vermelho para ficar até melhor o entendimento. Aí vai ficar mais fácil de você entender. Quando ele romper aqui assim, ó. Então, esse rompimento aqui, ideal. Ideal, porque o próximo candle que vai chegar aqui vai chegar interessante e a probabilidade dele fazer esse movimento aqui, ó, e continuar nesse movimento de alta é muito, muito alta. Então, vela de rompimento deve ter um corpo maior do que 50. Não pode ser pouco, não pode ser demais. Tem que ser interessante, num tamanho médio ali. Isso é muito importante. Isso faz muita diferença, porque às vezes você não para perceber. Outro ponto, pavio curtos, sem rejeição forte no sentido do contrário. O que significa? Significa o seguinte, deixa eu botar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó. Imagina o cenário que esse rompimento aqui, ele deixasse assim, rompeu com 50%, mas deixou o pavio, deixa eu pegar aqui esse pavio assim. Rompeu com 50%, mas deixou um pavio assim. Isso é legal? Claro que não. Pode funcionar em alguns momentos? Vai funcionar. Mas só que isso não é interessante, porque mostrou rejeição e você não quer. Entenda o seguinte. Então, eu gosto sempre de deixar muito claro para meus alunos, para todo mundo que passa aqui pelo canal, que o importante é que você entenda e não copie. Ou seja, porque o pavio, se ele deixar pavio na parte, depois que ele rompe, ele deixar pavio é ruim para você que opera pullback. Porque você quer que ele ultrapasse aquela região de suporte e resistência e que demonstre que não tenha mais ninguém posicionado contra o seu movimento. Você quer que ele passe e vare aquela região. Ou seja, que fure o telhado, que vare aquela região de forma bem fácil. E quando ele deixa o pavio, é o rastro que está te dizendo basicamente: ó, amigo, tem gente aqui ainda. Então, provavelmente, o próximo candle pode reverter. Pode reverter. Às vezes vai reverter, às vezes não. Isso aí não tem como saber. Mas um critério que vai te deixar fácil é você não esperar muito pavio nessa região. Pode deixar um pavio assim? Pode deixar, ó. Ó, dá para perceber que essa vela aqui foi forte. Agora, se você vê um pavio assim, e principalmente, aí poucas pessoas sabem disso. Se esse pavio desse candle anterior aqui, exemplo, vamos supor que ele rompeu, ele termina assim, mesmo sendo grande, mas só que, vamos supor que ele termina, vamos supor que um cara é assim. Um cara assim, esse cara aqui deixou um pavio aqui, sei lá, mais ou menos assim. Eu não gosto de pegar se ele terminasse assim. Por quê? Porque esse candle verde não rompeu a máxima do candle anterior. Então, isso não é interessante. Não é interessante. O ideal é que ele rompa a máxima do candle anterior e deixe o pavio curto ou não deixe o pavio. Então, eu vou te mostrar uma operação que eu peguei exatamente aqui assim, ó. Exatamente aqui assim, ó. Nesse ponto aqui, ó. Peguei aqui nesse pontozinho aqui, vou te mostrar isso aqui hoje ainda nesse vídeo. Então fica até o final comigo aqui para você pegar todo esse aprendizado e na prática também. E outro ponto a se observar é exatamente isso aqui. Muita gente acaba esquecendo, ó. Tem que ter uma região legal. Tem que ter uma região legal. Isso aqui é um critério. Esses dois aqui são prioritários para você operar qualquer tipo de pullback. Região forte. Se você notar alguma diferença aqui, é porque eu precisei regravar essa parte aqui que eu estou vendo na edição, que não tinha gravado. Mas região forte significa o seguinte: que antes de você pensar em operar o pullback, você precisa analisar o seguinte: se essa região tinha algum histórico. O que significa isso, Edson? Se anteriormente tinha alguma coisa lá atrás. É muito importante que tenha alguma coisa lá atrás mostrando que aquela região onde você vai operar pullback vai ser interessante. Se não tiver, não fica legal operar. Precisa ter alguma coisa bem simples, mas precisa ter alguma coisa lá para poder mostrar que aquela zona ali é muito boa. Então, passo 2, confirme se o pullback é saudável. São pontos importantes aqui que a gente vai detalhar, que é tempo de retração. Que é o tempo de retração, Edson? Muita gente ainda acaba pecando na questão do tempo. Por quê? Pullback, você quer pegar operações que aconteçam rápida, que o preço toque na sua zona de forma rápida para ele poder trocar de cor e terminar da cor contrária para continuar a tendência. Ou seja, pullback nada mais é que o preço toque nessa zona e ande rápido. É isso que a gente quer. Não quer que o preço fique enrolando aqui antes de executar nossa operação, ou seja, antes de o movimento ocorrer. A gente quer que ele toque na zona e vá direto. E o tempo é muito importante. Eu costumo operar até no máximo 2,30. Esse é o meu máximo para pullback. Ou seja, o tempo que você vai olhar no cronômetro lá, quando a gente entrar na corretora, você vai ver isso, tem que ser
acima disso. Enquanto tiver maior que isso o tempo, você pode operar. Abaixo disso, não entra. A gente está falando de operações para fechamento de vela de M5. E aqui os critérios são muito importantes. Quanto mais rápido o toque, mais confiável. Exatamente isso. Se ele entrar ali nos primeiros 30 segundos, 20 segundos, quanto mais rápido for, maior probabilidade de ele trocar a roupa e dar resultado positivo no seu pullback. E a formação da vela, Edson, não pode ser vela de reversão. Exemplo, vela que virou de alta para baixo no meio do caminho. Você vai ver na operação, que eu vou te mostrar na prática, que a vela fez um movimentozinho contrário. Vou te explicar o seguinte, como normalmente eu costumo pegar. Se eu vou operar um pullback aqui, deixa eu até voltar aqui, ó. Se eu vou operar um pullback nessa região aqui, o candle pode simplesmente ficar um pouco aqui, um pouco, não é muito, um pouco, entenda muito bem isso, um pouco nessa região e depois vir buscar para o meu pullback. O que ele não pode fazer é subir aqui, ficar bastante tempo aqui antes dos 2,30 e depois voltar para vir buscar aqui, fazendo um pavio bem gigante assim e vindo buscar aqui na nossa zona. Isso aí não vale. O que pode acontecer é ele ficar um pouquinho, trabalhar um pouquinho aqui, tipo assim, os 20, 30 segundos assim, e depois vir buscar. Aí beleza, só não pode se afastar muito. Se ele se esticar demais e depois de reverter, isso é um péssimo indício para operar pullback, porque a probabilidade dele ter tocado em algum ponto aqui atrás, tocado nessa região e depois ele pode ter tocado algum ponto aqui, alguma resistência anterior, alguma coisa, tocou, reverteu, aí você vai pegar um pullback aqui, aí você leva o loss, belíssimo. E agora vamos voltando para a gravação. Pavios devem estar a favor da tendência. O que isso significa? Significa que se você está numa tendência de alta, o ideal seria que tenha pavio na parte de baixo. Se você está numa tendência de baixa, é bom que tenha pavio na parte de cima. Ou seja, aqui, vamos para a prática. Tendência de alta, pavio na parte de baixo é excelente. Não pode ter na parte de cima. Tendência de baixa, pavio na parte de cima é excelente. Ou seja, imagine que fez um rompimento assim. Perfeito. Agora, se tivesse aqui em cima, ó, se tivesse aqui em cima esse pavio, aqui em cima seria péssimo. Beleza? Então, quanto mais pavio na parte de baixo, na tendência de alta, melhor. Na parte de cima, ou seja, na tendência de baixa, pavio em cima. Essa é a condição. Perfeito? E o passo 3, vamos lá. Entrada, passo 3. Entrada em gerenciamento. Onde entrar? Você vai operar, obviamente, no toque na região. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar na prática, quando a gente chegar na parte das operações. Então, isso aqui é um aulão, isso aqui é literalmente uma mentoria para você evoluir. Então, quem está aqui é porque quer crescer. Então, comenta aqui embaixo se você é daquelas pessoas que querem realmente crescer nesse mercado. Então, comenta aqui, porque assim eu vou saber diferenciar quem está com o objetivo de crescer nesse mercado. Como eu falei, no vídeo de prática, quando a gente mostrar na prática, tem uma operação que eu falei que poderia pegar a operação tanto nessa regiãozinha aqui, que eu vou te mostrar um exemplo exatamente desse cenário, tanto pegando a operação aqui, quanto também podendo pegar a operação aqui em cima, ó. Você pode pegar ou aqui ou aqui. Por quê? A tendência dele respeitar é muito alta. Às vezes ele não chega aqui, às vezes. Então eu vou te mostrar exatamente esse cenário. Então onde pegar pode ser tanto no pavio ou quanto aqui no corpo, nesse cenário específico aqui de operação, beleza? Você vai ver isso aí, ficou bem legal, vai ficar bem legal a parte de operacional. Vocês pediram pra caramba. E a confirmação, o que seria essa confirmação? Então, eu tenho um vídeo explicando exatamente esse tipo de movimento, basicamente uma confirmação mais detalhada, mas para quem opera M5, você tem que analisar às vezes o tempo gráfico menor, que no caso seria o tempo gráfico de 1 minuto. Deixa eu até entrar aqui para ficar melhor assim, ó. Tempo gráfico de 1 minuto. 1 minuto, M1 aqui, M1 e M5. Exemplo, vamos supor que você tinha uma zona aqui de resistência. Uma zona de resistência aqui. Exemplo, cadê? Zona de resistência aqui assim. Que ele fez um rompimento aqui nessa zona de resistência. Vou botar aqui. Vamos supor assim. Uma zona de resistência, ele fez esse rompimento. Só que você vai analisar esse candle aqui de M5 no tempo gráfico de M1, o candle que rompeu, e você vai ver que ele tá assim, ó. Um samba crioulo doido. Ou seja, um candle para cima, um candle para baixo, um candle para cima, um candle para baixo, um candle para cima. Por quê? Ele começou, ó. Primeiro candle foi verde, vermelho, verde, vermelho. Ou seja, se a gente fosse interpretar esse gráfico aqui, esse cara aqui em M5, nasceu o primeiro minuto, foi para verde. Segundo minuto, ficou vermelho. Aí verde, vermelho e verde. Ou seja, ele terminou o candle cheio assim, talvez sem até pavio aqui. Talvez nem tenha pavio, mostrando exatamente força nesse rompimento. E aí você pensa, pô, aqui pode ser uma boa entrada. Não. Por quê? O gráfico em M1 tá te mostrando a acumulação. Então, que não me garante que o próximo candle fique também fazendo isso aqui e termine vermelho?
Quem não me garante? Então, isso aqui é uma confirmação de te dizer não entre. Não entre nesse tipo de pullback. Qual seria um movimento legal? Que M1 tivesse alguma coisa parecida com isso. Alguma coisa parecida com direcionamento. O mercado subindo em M1. E aí ele rompeu a zona. E aí ficaria interessante. Tá vendo aqui? Se ele rompeu assim a zona, ó, com força de alta, vai te mostrar muita confirmação de que M5 ele pode vir aqui tocar e respeitar bastante aí sua análise. Entendeu? Então, tem vídeos aqui explicando exatamente esse tipo de confirmação, mas aqui seria um resumo para você entender isso aqui. Pouca gente te ensina sobre isso, ou quase ninguém te ensina sobre isso. E também a questão agora do tempo de expiração, né? Então, você vai operar para a vela de 5 minutos, então sempre se liga no relógio. Então, se você opera na Pocket Option, que é a que eu opero, você não se preocupa mais com isso. Mas tem gente aqui que opera em outras corretoras. Então, você tem que sempre se ligar com a questão do horário redondo. Agora, antes de ir para essa parte aqui específica, que eu só vou deixar para quem vai ser as pessoas que realmente querem crescer nesse mercado. Então, vamos para a parte prática e quando terminar lá, a gente volta aqui para te mostrar esse bônus aqui específico para quem é as pessoas que querem crescer no mercado. Se você não conhece essa corretora aqui que eu utilizo hoje, é a corretora Pocket Option, é a corretora que eu mais utilizo, basicamente, na minha experiência dentro do mercado de opções binárias. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre ela, o link vai estar aqui na descrição. Tem um código promocional aqui para você adicionar quando você fizer seu depósito. Beleza? Gosto muito pra caramba dela e vamos ver algumas oportunidades que ela nos dá aqui para demonstrar o pullback para você. Eu acabei entrando só de qualquer jeito, tô na conta demonstrativa, só para deixar claro. Conta demonstrativa é exatamente só para mostrar esse tipo de operacional, tipo de pullback que funciona muito no mercado. É uma possível oportunidade aqui de pullback. Vamos ver se ele chega aqui nessa zoninha, ó. Uma zoninha bem interessante, aqui em cima, aqui, por aqui. Ele der um picozinho por aqui, a gente pode pegar essa oportunidade, ver se ele chega. Temos um tempinho aqui. Seria indicado que ele viesse logo direto, né, na nossa zona. Então, mas bem interessante. Olha aí um minuto aqui para a gente confirmar. Então, rompimento interessante, ó. Vim buscar aqui nessa zona um pullback bem legal. Bem legal mesmo. Acumulou, disparou numa direção. Aqui seria uma possível oportunidade. Vamos ver se ela aparece aqui agora. Outro par que está possivelmente dando uma oportunidade seria aqui, ó. Ele vir buscar nessa zona, pode ser também um pullback interessante. É igualzinho a imagem que a gente tô mostrando. Igualzinho essa imagem aqui, ó. Basicamente, ó, rompeu, tocou. Seria tocar aqui. Seria um cenário bem interessante. Vamos ver se aparece essa oportunidade aqui. Queria mostrar uma operação rolando aqui. Estou na conta demonstrativa exatamente para mostrar esse exemplo aqui para vocês. Então, estou procurando aqui uma oportunidade que poderia dar rápida. Mas esse seria um movimento possível de pullback. Ó, uma zoninha interessante aqui. Rompeu forte. Toca aqui. Seria bem legal. Funciona para OTC, funciona para o mercado aberto. Funciona seguindo os critérios que a gente está ensinando aqui. Vai funcionar para todos os mercados. Só que tem que seguir exatamente os critérios. Aquele movimento, ó, veio bem legal, só não tocou na nossa zona, mas é um tipo de pullback muito, mas muito interessante aqui para você poder pegar quando faz esse micro padrão aqui muito, muito forte. Então aqui agora, ó, pode ser uma possível oportunidade que vai dar, ó, romper uma zoninha de pullback bem interessante. Vamos ver se ele toca aqui nessa zona. Vamos passar para o tempo gráfico de 1 minuto só para ver uma possível zona. Essa zona toda aqui é uma zona de pullback, ó, que até já tocou no candle anterior. Vamos ver se ele vem buscar aqui. Vamos ver se ele vem buscar aqui nessa zoninha. Passando para M5. Vamos ver se ele toca uma possível zona de pullback. Ou seja, respeitou aqui em cima. Uma zona bem legal. Não é o melhor cenário, onde basicamente ele já foi para cima ainda. Já fica ruim essa operação, já esticou demais, já não faz sentido mais pegar esse pullback. Isso é um ponto interessante para você observar, que às vezes ainda dá para pegar quando, por exemplo, ele fez um movimento contrário da sua análise. Ou seja, eu queria que ele nascesse e viesse buscar. Esse é o melhor cenário. E isso é o melhor cenário. Só que às vezes ele faz um movimento rápido, de tipo, vai um pouquinho para cima, depois vai lá tocando na nossa zona. Ainda dá para pegar, pelo menos eu costumo pegar isso. Agora, nesse momento aqui, já não pego mais, porque se a gente analisar em 1 minuto, ó, já o candle disparou, tá vendo? O problema foi porque no tempo de 1 minuto o pullback já aconteceu, que foi esse candle anterior. Então, por isso que não veio buscar no tempo gráfico de M5, nesse exato momento. Talvez venha buscar mais para frente, mas agora não buscou. Aqui, ó, uma possível oportunidade de ocorrer. Então, aqui é uma zoninha de pullback, onde ele já pode tocar aí. Então, eu vou arriscar uma operaçãozinha de compra aqui, nessa zona. Ou seja, ele está tocando basicamente nessa zoninha aqui de pullback, ó.
essa zoninha aqui de pullback, tem duas possibilidades nesse tipo de entrada de pullback. Tanto aqui, neste ponto, quanto aqui embaixo. O melhor cenário seria aqui embaixo, só que o movimento aqui está bem forte de alta. Então, eu estou acreditando que ele possa continuar. Além disso, tem um alvo interessante aqui, que seria esse próprio topozinho aqui, ó. Esse topo é um alvo que o preço pode vir buscar. O preço pode vir buscar ali. Então, eu posso pegar, dividir minhas entradas, tanto em uma parte aqui, outra parte aqui embaixo. Agora, na Amazon aqui, OTC, deu o mesmo operacional. Basicamente, ó, regiãozinha, tendo verde, vermelho, verde forte, ele respeitou exatamente a zona. Qual a diferença entre aqui e lá? A diferença é que aqui o candle vermelho não deixou um pavio. Então, esse pavio, querendo ou não, é uma zona de suporte e resistência. Aqui ele deixou o pavio, ó. Cadê? Ó? Vou botar pra lá. Aqui ele deixou um pavio, tá vendo? Então, ele pode se respeitar tanto nessa análise quanto aqui embaixo. O melhor cenário seria aqui embaixo, que é como se fosse uma barreira mesmo de pullback, uma zoninha de pullback. Então, vamos ver aqui o que acontece nessa operação. Fiquei um pouquinho mal posicionado, o certo seria pegar exatamente nesse pavio de mínima aqui, mas eu tô acreditando que ele continue subindo aqui, porque ele tem um alvo aqui que seria essa zona aqui de resistência para vir buscar, beleza? Vamos ver como é que ele termina aqui. Mas aqui foi um exemplo clássico de operação que foi bem sucedida nesse tipo de movimento em micro regiões de pullbackzinho, beleza? Então vamos ver aqui, ó, ele pode chegar até aqui embaixo. Se ele chegar até aqui embaixo, no tempo de 2,5 até arriscaria, mas provavelmente não vou pegar. Estou acreditando ainda nessa continuação de alta. E aí, fazendo os critérios do nosso operacional, basicamente você pode analisar o seguinte, ó. Zoninha interessante, essa aqui de pavio, deixa eu apagar aqui, tirar esse carinha, deixa eu tirar esse carinha. Pronto, ó, zoninha de suporte muito forte, ó, tocou aqui, subiu, tocou aqui, respeitou, tocou aqui, respeitou. Então, a gente sabia que era uma boa zona de operação, além de estar a favor da tendência, ó. Tendência de alta, e além do fato de ter um alvo claro aqui, ó. Um alvo claro que ele pode vir buscar, que é uma resistência. Resistências são alvos. Alvos é um critério adicional que você tem que ter, que é, toda vez que você for operar o pullback, você tem que esperar, tem que ter um alvo que ele vai buscar, ou seja, uma direção que ele vai buscar. Tem que ter algo claro que ele vai buscar. E aí aqui um exemplo clássico. A melhor entrada seria aqui embaixo? Seria, só que não veio buscar, tá vendo? Então ele veio até essa zoninha aqui, podendo buscar. A melhor entrada seria no topozinho do pavio, ou no topo do pavio, ou nessa região. Então, considere essa entrada nesse topozinho de pavio. Eu acabei entrando só de qualquer jeito, estou na conta demonstrativa, só para deixar claro. Conta demonstrativa é exatamente só para mostrar esse tipo de operacional, tipo de pullback, que funciona muito no mercado. Beleza? Não estou analisando com tantos critérios como normalmente eu analisaria se tivesse uma sessão de operação, mas eu quero te mostrar que, mesmo assim, tende a funcionar muito. Então a gente viu outros exemplos aqui, então acaba funcionando pra caramba. Vamos esperar aqui o resultado. Por isso a importância de você entrar bem posicionado, ó, na entrada correta, ó. Esperar o momento certo para operar, não ia passar tanto sufoco. Aqui acabou dando certo, a nossa operaçãozinha, e deu vitóriazinha aqui. Então é isso. É isso, é treino, detalhe, dedicação e estudo. Se você fizer isso, vai dar certo. Vai dar certo. Os erros comuns. O que você nunca deve fazer em um pullback. Primeiro passo, operar a vela de reversão. Então, aquele lá, operar a vela de reversão, jamais esqueça isso. Se foi muito para cima e para baixo, esqueça. Pegar rompimentos com pavios longos, ou seja, tudo que a gente falou aqui. Pegar esses rompimentos com pavios longos, contra a tendência, esqueça, ou seja, rompeu legal, mas o pavio está muito grande, esqueça, e ignorar regiões fracas sem histórico de suporte e resistência. O que significa, marcou qualquer região lá, foi lá para o histórico do gráfico e não tem nada, evite isso, velho, evite, porque a chance de dar ruim pode dar bom ou alguns momentos, mas evite. E operar em retrações muito lentas, acima de 3, 4 minutos em M5, o que significa, ou seja, operações que o tempo já está acima de 2,5 minutos, porque aqui 3, 4 minutos quer dizer que a vela já está 3, 4 minutos ali há muito tempo e não tocou na sua região. Ou seja, só operar para tempos maiores que 2 minutos e 30. Acima de 3 minutos a 4 minutos, aqui está te dizendo o seguinte, não pegar abaixo de 2,30, porque a vela já vai estar velha. Considere isso, velha, vela, velha. É isso, é isso. Você está vendo o nível de detalhes que eu trago aqui, né? Então, se você quiser se especializar, crescer cada vez mais, aí eu te indico você conhecer o método TAV, que é o treinamento que eu basicamente ensino todo o meu conhecimento, todos os gerenciamentos, todas as estratégias, velho,
Eu sei. Agora só te indico se você quiser dar um passo além, se profissionalizar cada vez mais. O link vai estar aqui na descrição. Agora, se você gosta de operar retração de vela, eu te aconselho você assistir esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo que vai aparecer aqui agora. Top 4 filtros de retração. Aqui tá uma aula e com certeza para quem opera pullback com retração é o melhor benefício, porque se não opera um, opera outro na mesma zona. E eu quero te ensinar exatamente isso. Então assiste esse vídeo aqui. Beleza? Eu te vejo daqui em alguns minutos.